Bom, então sou eu quem vou hoje coordenar a nossa palestra, tá? Num primeiro momento, então, eu quero apresentar a Sueli, né? A Sueli é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela USP, mestre em psicologia pela PUC, possui especialização em psicoterapia psicanalítica pela SEDES, é docente e autora de 7 livros, ok? Então, ela vai nos trazer hoje o lançamento, né? A palestra de lançamento do livro Gotas. É isso? É isso mesmo, gotas psicanalíticas. Gotas psicanalíticas. Então, assim, Sueli, tu vai ter em torno de 30, 40 minutos para expor. Depois a gente abre para perguntas, para conversa, enfim, para algo mais informal. Ok? Uhum, tá ótimo. Então, agora Bom é contigo. dia, bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente no grupo de vocês, né? Eu estava conversando com a Soraya que eu escolhi a dedo, né? Eu escolhi 8 instituições pelo Brasil para poder fazer esse pré-lançamento, né? E eu tenho uma longa história com a Soraya, né? Então, há muitos anos a gente se encontra nos encontros brasileiros, né? Eu tenho muita estima por você, pela sua filha, né? Em função disso que eu escolhi esse grupo, né? A gente poderia começar com os slides e eu vou falando, né? Por favor, Priscila. Bom, essa é a minha titulação. é, eu não preciso falar de novo, que a Silvana me apresentou, né? Ela só esqueceu de falar que eu sou doutora em psicologia clínica pela USP, né? Minha última titulação. A gente pode ir para outro slide. Bom, essa é a capa do livro. Acabou de chegar ontem aqui, tá quentinho. Peguei ele em mãos ontem, né? Esse livro é o meu 7º livro e é em comemoração aos meus 40 anos de consultório, né? Quem fez essa capa é o Tom Augusto, que é o diretor da Band, né, a Band aqui de São Paulo. Ele é um ilustrador, um diretor de arte. E eu falei para ele, olha, eu quero uma capa que tenha água, porque a água representa movimento. Nós nascemos do útero onde tinha água, né? E o Winnicott é o autor que mais trabalha a questão da vida, do movimento e de desenvolvimento emocional primitivo. E eu falei para ele, eu quero água e eu quero gotas, porque eu vou fazer um livro diferente. É um livro em forma de verbetes. São 215 verbetes, como se fosse um dicionário, tá? Que vai de A até a letra Z. E são temas do cotidiano e são temas também de patologia, temas psicanalíticos. E aí eu falei para ele, eu quero a foto do Winnicott. E aí ele falou o seguinte, vou fazer gotas que caem e que também sobem. E na gota que sobe, eu vou fazer a imagem do Winnicott. E saiu esta capa que foi um presente, né? O próximo slide. Bom, aqui são comentários, né? O Sérgio Ked, vocês conhecem, um analista de BH, né? Um dos fundadores do movimento Winnicottiano no Brasil. Ele fez a 4ª capa. Ele diz o seguinte sobre o livro. Com sua capacidade fantástica de síntese, fala da vida com clareza, como se estivesse conversando e explicando seus pensamentos. Um passeio e tanto, através de gotas, pelas mais importantes e intensas emoções do ser humano. Imagina o prazer lendo de forma tranquila as coisas mais sérias da vida e que levam a grandes reflexões. Uma delícia de se ler. O livro passa a ter uma função terapêutica ao nomear vivências que não imaginávamos possuir. O próximo, por favor. Agora é o João Amaral, tá? Que ele é pediatra e psicanalista de Fortaleza. Eu trabalho com ele na pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, né? E ele fez o prefácio. Ele diz o seguinte: apresenta sugestões valiosas para lidar com situações que envolvem o sofrimento psíquico. Constatei que estava diante de uma belíssima obra.
Estou certo que encantará pela forma mágica e singular de sua escrita sobre a psicanálise, a vida e a morte. Eu tenho 3 textos sobre a morte nesse livro. O livro é desses que de imediato você se sente atraído, encantado e seduzido. O seu fio condutor é a sua própria vida, rica de muitas experiências, de 40 anos de clínica. O próximo. Agora a gente vai começar com a letra A, de amor. E eu inicio falando: para onde vai o seu amor? E eu escrevi esse texto principalmente para as minhas pacientes mulheres, que no dia dos namorados estão sem namorado. E eu acho que isso deve acontecer no consultório de vocês. Nesse dia é um terror para as mulheres. Elas acham que todo mundo está feliz, menos elas, né? Elas veem inseguras, né? Tristes, com baixa estima. E eu escrevo nesse texto falando sobre a capacidade de estar só. Se você tiver essa capacidade, você nunca mais vai se sentir sozinho. Porque, na verdade, você vai estar na melhor companhia que você pode ter, que é a sua companhia. E eu digo que é importante não fazer uma caça, né? Caçando alguém. Porque quando você caça, as borboletas fogem, né? Então, que é muito importante você cuidar do jardim. Porque se você cuida do jardim, as borboletas naturalmente vêm, né? E eu digo, não gasta energia só procurando alguém. Invista em você, no seu equilíbrio e deixe vir quem combina com você. E aí eu falo uma frase do Salim que eu ouvi numa live dele. O Salim é um analista de Minas, de BH, deve estar agora com uns 86 anos, e que ele compartilhou a experiência da filha dele, que com 40 anos encontrou o amor, né? E era a primeira relação com 40 anos, e ele dizia para ela: o amor demora, mas chega. É lindo isso, né? A mensagem de um pai podendo falar isso para uma filha. E é uma mensagem de esperança, né? Vamos para o próximo slide. Esse é o desenho do Tom. Eu falei para ele: olha, eu quero também movimento, quero borboletas, eu quero uma expressão dela muito tranquila. E olha como ele conseguiu retratar isso. É muito raro em psicanálise ter livros com ilustrações, tá? E neste livro isso foi possível, e fotos também. Inclusive, eu faço uma homenagem para o Teral quando eu falo sobre amizade, e aí eu pedi, falei com o Marcelo, o filho dele, né, o filho mais velho, que mora no Rio e trabalha na Globo, e eu falei: Marcelo, eu preciso de uma foto do seu pai. E ele falou: que tipo de foto você quer? É profissional? Eu falei: não, eu quero a foto que você mais gosta. E ele falou: vou te mandar a foto do meu celular, que eu carrego no meu celular, que é a foto que eu mais gosto. E ele me mandou com autorização e vai estar no livro. Então, é uma foto inédita, lateral, né? Que é um presente também, né? Vamos para o próximo slide. Bom, aqui eu falo sobre a letra A, ainda sobre ansiedade, que é o hit do momento, né? Agora foi lançado o livro Divertidamente 2, que eu acho que todo mundo deve assistir, inclusive os adultos, né? Porque a personagem, ela entra na adolescência. E aí ela começa a descobrir 4 novas emoções. E uma delas, a principal, é a ansiedade. E não é à toa que o boneco da ansiedade aqui em São Paulo esgotou. Ninguém mais encontra, tá? E por que será? Então, eu escrevo sobre ansiedade e eu brinco. Eu começo o capítulo falando o seguinte: Alexa, desligar todos os meus pensamentos ansiosos, repetitivos e desnecessários. Né? E eu queria falar para vocês que a forma como está aqui não é a forma como está no livro. Aqui eu fiz o slide em forma de palestra, tá? Para facilitar a nossa conversa. Tá? O que é ansiedade, então? É quando você tem um medo sem causa. Quando você tem inquietação, irritabilidade, sudorese, palpitações. Ou seja, esses sintomas do item 2 são sintomas psicossomáticos. Ou seja, quando a mente não consegue conter, vem para o corpo. Então, isso significa que o paciente realmente sofre uma alteração física, tá? Ele realmente tem dor, tá?
Existe também o sentimento de ameaça constante, apresenta um desejo de controle, tanto do outro como das situações. Sempre tem uma antecipação negativa do futuro, e por causa disso existe um sofrimento psíquico. O próximo slide. Bom, eu já disse então que tem uma preocupação e um sofrimento excessivo com o futuro. O ansioso não fica no tempo presente, ele fica no futuro, e o deprimido fica no passado. Então, tanto o deprimido como o ansioso não conseguem viver o presente, né? E o ansioso, ele vive tudo de uma forma muito intensa. A mente do ansioso não dá trégua, está sempre gritando, urrando, né? E sofre por excesso de pensamento. E tem um gasto de energia enorme tentando silenciar. Ele pensa em algo que está para acontecer, mas ainda não aconteceu. E eu digo, cuide do jardim da sua mente, porque o pensamento que você rega cresce. E ele pode ser com pragas ou com flores. E a gente escolhe. O próximo slide. Aqui a gente está na letra B, tá? E eu vou falar um pouquinho da fome de boi, que é a bulimia. Tem algumas características, tá? Existe um apetite exagerado. Então, assim, normalmente, uma pessoa consome em média 1.200 calorias por dia. Num ataque bulímico, que geralmente é à noite, a pessoa consome 20.000 calorias numa única refeição. E ela come doce salgado, doce salgado. A gente brinca que é a dieta do Tim Maia, né? E a pessoa, ela tem uma compulsão a comer alimentos calóricos, numa quantidade muito grande, como uma forma de agressão. Depois vem a culpa. Para compensar a culpa, ela vai provocar o vômito. E é sempre com o dedo indicador, tá? Por isso que o dedo escurece, porque o ácido gástrico sobe no vômito. E como você provoca com esse dedo, ele escurece. Os dentes também escurecem e tem uma perda dentária. Os dentes caem por causa da acidez. Eu conversei com uma dentista, que ela vai em muitos congressos, né? E ela me disse que agora lançaram uma pasta de dente, eu até coloquei o nome aqui, chama Eumex, tá? Que ela ajuda a regularizar o pH, a acidez. Então, a pasta de dente que pode ser utilizada por bulímicos, tá? E além de provocar o vômito, o bulímico ainda usa laxante. E esse ato de comer compulsivamente vai se tornar uma gratificação para substituir tendências emocionais frustradas, para tampar buracos emocionais. A bulimia, ela atinge principalmente quando a mulher entra na fase adulta. A anorexia, ela é comum em adolescente, até a entrada na fase adulta. E a bulimia é da entrada até a fase adulta. Tá? Só que a gente pode ter nos distúrbios alimentares um rodízio. Pode começar com uma anorexia e para uma bulimia e vice-versa. Tá? Na anorexia tem risco. Tá? A pessoa pode morrer de anorexia. Na bulimia, não. Vamos para o próximo. Eu vou dar uma corridinha por causa do tempo. Tá? E no final a gente abre para discussão. Na letra C, eu trago Alice no País das Maravilhas. Uma passagem em que Alice encontra o gato risonho. E ela pergunta para ele, onde vai dar esse caminho? E o gato risonho responde, depende. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tá? E aqui eu discordo do Zeca Pagodinho, que diz, deixa a vida me levar. Não. Aqui em psicanálise, a gente diz que é muito importante você saber onde você quer chegar. Não é qualquer caminho que serve, né? Porque o que tem de mais importante é a nossa capacidade de escolha, né? Esse é o nosso bem mais precioso, porque com isso a gente não fica refém de ninguém. Essa capacidade de escolha é uma expressão da liberdade, de autonomia, de quem a gente quer ser, de quem a gente quer ter ao nosso lado, o que que a gente quer construir para o nosso caminho, e é isso que nos torna únicos, né? E é isso que traz sentido à vida e que torna a vida mais leve, né? Eu termino dizendo, não desperdice algo tão precioso. E a gente sabe que tem muitos pacientes que vão morrer sem descobrir
o self verdadeiro, o que é muito triste. O próximo. Bom, aqui eu vou fazer uma distinção muito importante entre tristeza, depressão, luto e melancolia. Os conceitos parece que é tudo igual, mas é muito diferente, tá? Então vamos começar com a tristeza. A tristeza não é doença, tá? É um estado mental passageiro, tem começo, meio e fim e faz parte da vida. E é situacional. Enquanto que depressão, se a gente encontrar 4 características dessa, a gente já precisa ficar preocupado, tá? Então, na depressão, existe uma perda da qualidade subjetiva da vida, é um transtorno psicológico, é uma doença que tem algumas características. A pessoa apresenta cansaço, desânimo, alteração do sono, que pode ser pouco sono ou muito sono. Pouco apetite, falta de cuidados básicos, ela não quer pentear o cabelo, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, não corta as unhas, tá? E são cuidados básicos, né? Não tem vontade de interagir com outras pessoas, o mundo não tem cor. Se você olhar para o olhar de um deprimido, não tem brilho, é impressionante, é um olhar opaco, né? E nada parece ter importância. E não tem energia para fazer nada. Apresenta apatia e tem a presença constante de pensamentos ruins. O próximo slide. Agora eu vou falar sobre o luto, né? O luto é uma perda, geralmente pela morte de alguém querido. Existem 5 fases para a elaboração do luto, e é exatamente nessa ordem. O primeiro mecanismo é a negação, depois a raiva, barganha, depressão e aceitação. No processo de um luto, leva em torno de 2 anos, tá? Para a elaboração do luto. Na melancolia, a gente tem uma insuficiência imunológica psíquica. Este termo foi criado pelo Oteral para definir melancolia. Então, na melancolia, a pessoa não consegue elaborar e ela vai se manter sempre num luto eterno. É um luto cronificado. Existe um desamparo, é um ser lamentoso, queixoso, é um ser abandonado, que tem culpa e eles não estão tristes, eles estão petrificados. Então, se a gente comparar esses 4, o que tem de pior, o pior quadro é a melancolia. Vamos para o próximo. Bom, aqui estamos na letra M de monstros, né? E eu brinco, beije seus monstros, que eles diminuem de tamanho. Então, desde a infância, a gente tem os nossos monstros, que de tão presentes eles viram os nossos monstros de estimação. E eu falo de uma criança que eu atendi no meu consultório, que ela tinha muito medo de um monstro, que não permitia que ela dormisse. E ela vem um dia para a sessão e ela consegue desenhar corajosamente esse monstro. E era um monstro terrível que ela consegue pôr no papel. E ela pinta também, né, com cores escuras, né, em volta do monstro. E naquela sessão, eu resolvo fazer com ela uma poção mágica. E eu peguei um borrifador daqueles que a gente usou na pandemia, né? E eu misturei água com aromatizante e ela levou para casa junto com o desenho do monstro. Toda noite ela pendurava o desenho do monstro na porta e à noite ela ia lá borrifar, antes de dormir, o monstro. E fazia isso todas as noites, constantemente. Chegou um dia que ela esqueceu de borrifar. Ela não precisou mais usar essa poção mágica e ela conseguiu dormir. Naquela noite, o monstro tinha diminuído de tamanho, perdeu a catexia. Então, quando a gente olha para o olho do monstro, ele diminui de tamanho, né? O próximo slide. Aqui eu pedi para o Tom, olha, Tom, eu me lembro quando eu assisti o filme ET, e que tem um momento que ele coloca o dedinho para fazer o contato. Eu falei, eu quero isso no livro. Ele falou, pode deixar. Eu quero um monstro, eu adoro dragões. Eu falei, eu quero um monstro bem pequenininho. E aí, olha o que ele conseguiu produzir, né? E você vê que o menino está olhando para o olho do monstro. E é assim que ele diminui de tamanho, de intensidade. O próximo slide, ainda sobre a letra M, né? Aqui é um dos textos que eu mais gosto sobre a morte, porque eu escrevi esse texto para me ajudar a elaborar uma perda, né?
E eu pensei, e toda vez que eu encontro uma pessoa que sofre uma perda, eu envio esse texto. E eu falei, esse texto tem que estar no meu livro, né? Eu falo de cada item que compõe a morte, né? Eu começo pela dor. Perder alguém dói, dói, dói muito. Sinta e viva essa dor com respeito. Não se cobre ser forte, porque afinal a morte te virou do avesso. Chore, pois é uma forma de pôr para fora a angústia. Isso vai produzir oxitocina, endorfina, que são necessários para a elaboração da dor. E o que a gente mais ouve é não chora, né? E ao contrário, a gente precisa chorar. Apoio. Quando o momento é obscuro e não há sol, o girassol busca a luz de outros girassóis que estão do seu lado. Eu fui numa plantação em Olambra e eu fiquei chocada, porque quando não tem sol, o girassol usa como defesa a luz do outro girassol. Então, todos estão virados para o mesmo lado, isso é impressionante. E eu falo disso para comparar com a rede de apoio. Quando você sofre uma perda, você precisa se apoiar na sua rede de apoio para sair do poço. O próximo, passagem ou umbral, é a ponte para fazer a travessia. Então, aqui depende muito da sua crença. Então, por exemplo, na Igreja Católica, a missa mais importante é a de sétimo dia, que serve para auxiliar os mortos a encontrarem luz para chegar mais rápido, onde eles têm que chegar. No budismo, são 49 dias, né? É, no budismo, se acredita que o ente querido fica na casa. Então, a gente coloca água, coloca uma fruta que a pessoa mais gostava, porque ela está lá. E quando faz 49 dias, tem uma missa, que é uma missa de celebração, de passagem, né? Os judeus fazem 24 horas. Vocês viram que o Silvio Santos fez a cerimônia em um dia, porque eles acreditam que tem que ser rápida a passagem, para não ter problema de se perder, para chegar logo, né? Orações é o que os mortos e vivos mais necessitam. Através delas é possível uma comunicação e amparo. Perdão. Peça perdão pelo que você acha que não foi suficiente e aproveite também para perdoar. Próximo. Agradeça pela honra de ter conhecido e vivido ao lado dessa pessoa. E paz. Desejo paz para quem partiu e vai fazer uma viagem em busca da luz. E para quem fica neste mundo e também se sente desamparado. E eu termino falando de amor. Ninguém pode levar objetos para o caixão. Caixão não tem gaveta, né? O que se leva é o amor genuíno que recebeu e deu nessa vida. Leva-se também todas as experiências que viveu. Portanto, sinta, perdoe, agradeça e ame. Valorize sua passagem. Tente ser alguém que faça a diferença neste mundo. O próximo slide é o desenho do umbral, que é lindo. Ele conseguiu, num desejo tão simples, representar essa passagem e essa busca, né? O próximo slide é sobre uma síndrome muito atual, que é a síndrome de Peter Pan, tá? Que a gente também chama, e que está no dicionário Oxford, que se chama adolescente. É o adulto que quer ir para a terra do nunca para nunca ter que crescer. Infelizmente, a gente está com um número muito grande, né? E eu brinco que o Peter Pan é verde porque ele não amadureceu. Só que na história original, né, o Peter Pan usava branco. E ele era um terror, porque na versão original, quando as crianças atingiam 12 anos, ele matava todas as crianças, porque ele não queria que as crianças crescessem e o abandonassem. Então ele matava. Na versão atual não existe mais isso, na versão dos Grimm também não existe isso. Mas 12 anos era uma idade importante, porque para o Peter Pan, 12 anos era a idade dele eternamente. Ele nunca fazia mais que 12 anos. Então, ele tinha 12 anos para sempre, né? E na cultura judaica, 13 anos é uma idade muito importante, né? Que é a idade do Bar Mitzvah, que simboliza, né, que a criança, né, ela se tornou um membro maduro da comunidade, né?
Na cultura balinesa, quando a criança se torna adolescente, eles cerram os dentes caninos. Eu fiquei impressionada quando o guia me falou isso, e eu já imaginei algo primitivo de serrar, né? E ele falou: não, leva no dentista, né? E os dentistas serram os dentes caninos, que é para lembrar a criança que agora ela não é mais, que agora ela é humana, que ela não pode mais ter comportamentos animais. Então, simbolicamente, isso é muito bonito, porque a gente pega várias culturas, né, que falam do mesmo fenômeno de uma forma diferente. O próximo slide. Aqui são algumas características, tá, dos pacientes Peter Pan. Primeiro, eles gostam de se relacionar com pessoas mais novas. Sempre dão desculpas e não assumem erros. Não gostam de responsabilidade. Têm insegurança e baixa estima. Estão constantemente insatisfeitos, são egoístas, gostam de mandar, de criticar, necessitam chamar atenção, se magoam muito facilmente, apresentam uma fragilidade emocional. E eu brinco que na vida a gente não pode ser café com leite, que tem coisas que só adultos podem fazer, viver e usufruir, né? Tudo que está neste livro só tem neste livro. Tá? Porque são observações que eu fiz e aprendi ao longo dos meus 40 anos na clínica. Tá? E vamos agora para o próximo slide. Bom, então eu apresentei para vocês 8 slides, 8 temas, né? Eu brinco que é como se fosse uma menu degustação, né? Que a gente apresenta, porque no total são 215, né? Como é que funciona a pré-venda? Esta é a última live que eu estou fazendo. Então, a pré-venda só vai até domingo, agora, tá? A venda é neste site, inmeditora.com.br. E aí, se vocês comprarem até domingo, vocês recebem em casa o livro autografado. E ainda ganha de brinde uma eco bag, tá? Que é a capa do livro, que é o Winnicott, e na lateral tem a assinatura do Winnicott, tá? Eu vou contar para vocês uma coisa que uma noite eu estava preparando um material sobre trauma. Então eu peguei um livro que o Teral me deu, que era sobre paradoxo, e estava lá, preparei minha palestra, ok. E eu termino de ver o livro, tinha uns anexos e tinha a assinatura do Winnicott. Eu falei, nossa, que interessante. Fechei o livro e dormi. No dia seguinte, o Sérgio me manda uma mensagem, Sueli, por acaso você tem a assinatura do Winnicott para colocar na Ecobag? E na hora eu mandei. E ele ficou assustado. Ele falou: como é que você já mandou que acabei de te perguntar? E é super difícil, porque eu não consegui encontrar. O Sérgio me falando, o Sérgio é o editor, vocês conhecem, porque ele já foi no grupo de vocês, né? O Sérgio Gomes. E eu falei, eu contei o que aconteceu. E eu falo, as coisas não acontecem à toa, né? Então, por eu ter pego um livro que o Teiral me presenteou, aquilo foi na noite anterior, né? E essa assinatura do Winnicott que está na Ecobag, tá? E o valor do livro é R$ 71, né? Eu mudei de editora, né? Agora, nesse 7º livro, e eu, conversando com o Sérgio, pedi para ele, eu quero que o livro fique um valor acessível. E ele cumpriu isso. E eu estava muito preocupada, porque como o livro tem ilustrações e tem fotos, isso encarece muito a produção. Mas ele conseguiu, né, sustentar, e então conseguiu sair por um valor que é acessível, né? Bom, eu fico por aqui então, né? Eu consegui apresentar esses 8 slides e consegui ficar no meu tempo, né? Então agora a gente pode abrir para dúvidas, para discussão. Aí esse é o convite, tá? Que vai ser agora dia 28. Infelizmente, a Livraria Cultura não ficou pronta a tempo. A Livraria Cultura era um polo de cultura em São Paulo, na Avenida Paulista. Só que o Pedro morreu, o dono da editora, e aí a Livraria Cultura fechou, né? E agora eles vão reabrir. Os filhos vão reabrir num espaço que é muito pertinho da Paulista, que é na Avenida Angélica. E ia reinaugurar com o meu lançamento. Só que o arquiteto me ligou a semana passada para falar, a gente não vai dar conta, não vai dar.
A parte de fora está pronta, mas dentro não está. E é um casarão, tá? Do século passado. Então, os lustres, é um lugar maravilhoso, mas infelizmente não ficou pronto. Então, a gente vai fazer o lançamento na Livraria da Vila, dentro do shopping Higienópolis, que também é uma livraria super charmosa, né? Todos os meus lançamentos anteriores foi na Livraria da Vila, né? Só um que na pandemia foi no Teatro D, né? Aqui no Itaim. Mas, então, quem tiver por São Paulo também está convidado, né? Bom, eu quero te agradecer, Sueli, por essas palavras, as quais transbordam afeto, tá? Eu fiquei apaixonada pelo livro e com gostinho de quero mais. Mas agora eu quero abrir para o pessoal conversar, para a gente poder conversar, matar curiosidade. Não sei se alguém gostaria. Eu gostaria, Silvana, tal qual Silvana, Sueli, eu fiquei encantada, né, com a simplicidade com que tu apresenta temas do dia a dia, né, e ao mesmo tempo essa simplicidade é respaldada de muito conhecimento, de muito estudo, né, então eu acho que uma grande qualidade do livro é de que tu fala de temas assim que eu imagino que qualquer leigo possa ler. Imagino eu, né? Mesmo que tu está respaldado por autores da psicanálise, especialmente o Winnicott, né? Então, traduz, assim, quando tu começou, eu até achei interessante que tu faz quase em forma de dicionário, né? E Começa com tu começou com amor, né? Tu começou com a palavra mais divina que existe, né? Que é a questão do amor, né? E tu já começa com um tema, assim, bem, digamos assim, crucial assim para as mulheres, né? Só no Dia dos Namorados, eu fiquei me lembrando das pacientes, né? Enfim, o teu recado, né? Que a pessoa tem que amar a si mesmo primeiro, que isso é mais importante do que qualquer o relacionamento com alguém, isso vem depois, se vier, né? Então, achei muito legal que tu começou por aí. E aí, em seguida, tu vem com ansiedade, que é assim, ó, é o tema do momento. Eu que trabalho muito com criança e adolescente, e tu falaste que os adultos também estão vendo, né? O que falam desse filme, né? Eu já encomendei as emoções, boné. as emoções para introduzir no meu consultório, porque é impressionante, assim, impressionante como falam, e vejo os adultos também, os pais dos pacientes levando os filhos e comentando depois, né? Dos diálogos que surgem em casa também, né? Então, acho que o filme, assim, tem um valor terapêutico, vamos dizer assim, também, né? Porque leva à reflexão. Então, assim, tu já começou com temas, assim, super especiais no nosso dia a dia, e aí entrando bulimia, e entrando temas muito atuais, né? Então, assim, eu também fiquei com muita vontade de ler o livro, né? Eu acho que ficou com, como disse a Silvana, um gostinho de quero mais, e com certeza te parabenizar por essa tua capacidade de traduzir, de pegar, de captar temas tão importantes e que vão certamente despertar muitas pessoas para a leitura, né? Fiquei muito curiosa com a foto do Oteral também, né? Eu queria saber qual é a foto que o filho escolheu. Eu fiquei emocionada, porque é uma foto que ele estava mais gordinho, porque no final ele já estava super magro, estava malhando todo dia, mas é uma foto tão antiga, e eu fiquei pensando, nossa, essa é a foto que era mais importante para o Marcelo, né? Sim, Isso é lindo, ele compartilhar com a gente, né? Isso é de uma claro. Claro. intimidade, né? Sim, sim, com certeza. Agora, Soraya, você tem razão. Este livro, as pessoas que não são da área psi podem ler, né? Eu me lembro de uma frase do Winnicott que ele dizia assim: quando eu posso, eu faço análise, quando eu não posso, eu estou no lugar do analista. E eu, Isso. quando escrevi o livro, o tempo inteiro eu estava no lugar da analista. Só que, assim, o meu desafio é tentar escrever fácil, conteúdos densos, profundos, pesados, só que eu tento escrever de uma forma leve, para que a pessoa possa entender.
eu vou contar um pouquinho como é que alguns temas vieram à minha mente, né? Porque são muitos temas, na verdade. Começou com 300 e o Sérgio falou, não dá, por causa do número de páginas, vai ficar muito caro. Aí eu falei 250, não dá. Então, foi para 215. Foi, assim, doendo o meu coração, né? Porque é como se fosse um filho, cada tema eu tinha que abortar, né? E aí, vou contar um fragmento. Eu estava um dia no clube, né, jogando tênis. Uma colega chegou para mim e falou assim: Nossa, Sueli, eu estou muito preocupada. E ela sabia que eu era psicóloga, a gente não é muito amiga, somos colegas. Eu falei: Por quê? Porque a minha mãe veio do interior aqui para passar alguns dias na minha casa. E você não sabe, ontem ela me ligou no trabalho pedindo para eu voltar. E minha mãe nunca fez isso. Ela sempre foi valentona, brava. De repente, ela estava com medo. E aí eu levei ela no médico, no clínico geral, que diagnosticou com pânico. E eu não sei o que que é pânico. Como é que é isso? Aí eu falei, pode deixar. Aí expliquei para ela, mas eu falei, eu vou escrever um texto para você sobre isso. Então, aí eu escrevi sobre síndrome do pânico e a diferença de pânico para ansiedade. Então, são temas que as pessoas vão me perguntando, eu falo, nossa, eu tenho condição de explicar, né? Então, eu escrevi. Aí, um outro dia, eu estava na praia, na Bahia, eu estava sentada na cadeira e, de repente, comecei a ver uma criança berrar. Ela gritava, gritava, chorando, e eu percebi que ela estava sem paz. Eu fui até a beira do mar e ela não parava de chorar, não parava, desesperada. Ela estava em colapso. E eu falava com ela, ela não me ouvia. Aí eu agachei e eu vi que ela estava com o maiozinho da Pequena Sereia. E eu agachei e falei, olhando para Ariel. Eu falei, Ariel, não se preocupa, a gente vai encontrar a mamãe. A menina parou de chorar, olhou para o meu olho, de repente começou a chorar tudo de novo. Mas ela entendeu o que eu falei. E a gente começou a procurar a mãe, procurar em nada da mãe, a praia inteira procurando a mãe, nada da mãe. Isso já tinha passado um tempo, né? De repente veio uma mulher andando, toda no ritmo da Bahia, como se nada tivesse acontecendo, né? E aí ela não vai até a beira do mar e grita para a menina, sua lesada, o que que você está chorando? Você não está vendo que eu estou lá no final da barraca? E ela virou as costas e foi embora. E não pegou a mão da menina e não fez nada. A menina saiu correndo atrás da mãe, né? E aquela hora eu fiquei chocada. Eu fiquei pensando, ela viveu o colapso. E eu pensei na teoria, no conceito do Winnicott, que o colapso é uma experiência que a pessoa já viveu. Aquela experiência não era uma experiência nova, ela estava revivendo o colapso original. Aí eu escrevi o texto sobre medo do colapso, que está no livro. Então, são situações, né? Outro dia eu estava na piscina aqui em casa, encontrei dois vizinhos pequenininhos, duas crianças, tinha 7, 8 anos, e aí um falou para o outro, vamos brincar? E aí eu levantei e fiquei de olho para ver o que que eles vão brincar aqui na piscina. Pensei, né? Não tem brinquedo, não tem nada. Aí o outro falou, vamos. Do quê? Aí ele falou assim, vamos brincar. Você quer ser Pokémon ou você quer ser Minecraft? E eu olhando para ver a resposta. Aí o menino, o menorzinho, falou assim, eu não quero ser nenhum dos dois. Eu quero ser eu mesmo. Aí eu escrevi sobre selfie verdadeiro e falso selfie, né? Quer dizer, então tudo que acontece à minha volta é uma desculpa para eu poder falar de psicanálise. Tinha um senhor, no meu clube tem 85 anos, tinha, ele faleceu, né? Ele tinha perdido a mulher, que ele tinha vivido 65 anos. E ele veio para mim e falou, Sueli, preciso fazer uma pergunta, eu estou muito preocupada. Eu falei, o que que foi? Aí ele falou assim, tem problema se eu falo com a minha mulher todo dia no café da manhã? Aí eu falei, mas você fala só no café da manhã? Ele falou, não, vou te confessar, eu falo manhã, tarde e noite. Aí eu falei, mas além de conversar com ela manhã, tarde e noite, você conversa com outra pessoa? Quando você vem aqui no clube, você interage com outras pessoas? Aí ele falou, quando eu venho no clube, sim. Eu falei, então tudo bem, se você não conversasse com mais ninguém, só conversasse com a sua esposa que morreu, ia ser um problema. E aí eu falei para ele, por que que você não adota um pet? Ele falou, nossa, minha psiquiatra me falou isso. Eu falei, então. Aí na outra semana ele vem e fala, eu adotei um pet e mudou minha vida. Porque esse pet me faz companhia, eu tenho que cuidar dele, ele cuida de mim, porque ele abana o rabinho, ele me lambe, eu não me sinto mais sozinho. Aí eu escrevi um texto.
sobre a importância dos pets na depressão. Então, é assim que vão surgindo os temas, né? Então, quando eu escrevi o livro, eu pensei, eu estou comemorando ano que vem 40 anos de clínica. E eu falei, eu queria comemorar de alguma forma com todo mundo. E aí eu me lembrei, quando eu escrevi meu livro sobre psicossomática, que eu mandei o meu livro de presente para um médico, que eu li o livro dele e eu adorei, que chama Quem Ama Não Adoece. E aí eu mandei o livro para ele, aí vem o livro de volta para minha casa com carimbo do correio, escrito, faleceu. O livro está na 31ª edição, vende que nem água e ninguém sabe que ele morreu. Só que ele não morreu, ele está vivo, porque o livro está vivo. E eu pensei, vou publicar um livro em comemoração, porque se eu morrer, tá lá, eu vou continuar viva através dos textos. Que Nossa, lindos que lindo. depoimentos, né, Silvana? Que lindo. É essa sensibilidade, né? Como a gente diz aqui no Sul, é isso que me refiro, né? É sensível, é amoroso. Não é à toa que começou pelo amor, né? Deixa eu só trazer uma mensagem assim, a Carol Flash mandou parabéns pelo livro, né? Preciosa obra. A Andrea colocou também, que sensibilidade, parabéns por sua obra. Assim, porque é isso, né? Eu acho que a sensibilidade está acima de tudo. Eu acho que é um analista vivo, né? Acho que ser unicotina é isso, porque o Winnicott não queria um monte de unicotinho. Ele queria que cada um pudesse descobrir o seu próprio self. Isso é uma construção ao longo da vida. Então, acho que em 40 anos eu pude também exercitar a minha criatividade, exercitar a minha forma de ser. Esse livro inteiro sou eu, né? Tem várias homenagens que eu faço no livro que são as pessoas que dão cor à minha vida, né? Então, você vê, quando eu falo de morte, eu tenho 3 textos sobre morte nesse livro. Não é um tema fácil, né? Mas eu tento dar uma leveza, uma esperança. E, na verdade, você vê a morte, é a única certeza que a gente tem na vida. Mas quando a gente está despreparado para essa certeza, né? Mas quando a gente se dá conta da finitude, é quando a gente consegue valorizar a vida. Esse é o paradoxo do Winnicott. A Débora levantou o lápis. Sim. Aí, Lana, Parabéns, Feli. Também fiquei assim, ó, com muito desejo de ler o teu livro. Eu trouxe o Winnicott para estar Ah, que conosco aqui no lindo! encontro. Que lindo! É assim, agora tu me fez lembrar desse livro, Quem Ama Não Adoece, era do Dr. Marco Aurélio, né? E De ele é Recife. maravilhoso, realmente. E fiquei encantada também com a tua capacidade de contemplar o belo, as coisas simples da vida, mas que são realmente importantes, que são valorosas. E acho que a tua linguagem, assim, para passar isso é algo surpreendente. Parabéns. Você sabe que isso é difícil, porque eu fiz uma carreira acadêmica Imagino. e eu aprendi a escrever difícil. Então, os meus 4 primeiros livros, eles são usados na graduação, na pós-graduação, porque eles são livros técnicos, né? Quem conhece Uhum. os meus outros livros, e aí os 3 últimos eu comecei a escrever de um jeito que eu tento escrever de um jeito diferente, vamos chamar assim. O Quintana, né, diz o seguinte: escrever fácil é difícil, e eu concordo totalmente com ele. Para mim é mais fácil escrever difícil do que escrever do jeito como eu estou conseguindo pegar a Sim. mão agora, né? Uhum. Tinha outra pessoa, Iana, Ilana? E Ana, Gostei. E Fala. Ana, bom dia, Sueli, parabéns pelo livro. Estou muito curiosa aí para ler, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você falou da morte e falou do senhor que a mulher faleceu e você deu a sugestão dele adotar um pet. Aí eu lhe pergunto,
quem tem depressão, já tem um pet e ele morre, Quem morre é o pet. o pet morre, exatamente. Como lidar com isso, porque a gente não pode simplesmente dizer vamos adotar outro pet, né? Porque tem que Nem passar é, por todo o nem processo do é, luto, nem né? é indicado adotar um outro pet nesse momento, porque Exatamente. existe a necessidade de um tempo, né? O tempo Elaboração, né? de elaboração da dor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um pai de uma paciente minha que ele perdeu a esposa e ele tinha um cachorro. E como ele perdeu a esposa, ele morava numa casa, foi morar num apartamento, né? E aí também doaram o cachorro. Aí ele já estava deprimido, ficou sem a esposa e ainda sem o pet, né? Aquelas coisas que você fala, meu Deus, né? Porque é falta de conhecimento, né? E aí esse senhor não queria mais nenhum pet, porque ele estava com raiva, ele estava na fase da raiva, da elaboração da morte. Então, ele não queria mais se vincular a ninguém, nem a pet, a ninguém. E aí, a filha, que era minha paciente, estava muito preocupada com ele. Eu falei para ela: faz o seguinte, vai na gataria. Aqui em São Paulo agora tem uma casa de chá que é um lugar onde tem gatos que estão lá para serem adotados. E você pode interagir, você brinca com eles. E aí ela levou o pai, fica aqui na Vila Mariana, é próximo do meu consultório. É um conceito que vem de fora, né? E é incrível, porque ele foi com ela a primeira vez. E aí fez aquela cara que nojo, né? Café junto com gato. E de repente ele começou a ir sozinho na gateria para ir tomar o café. A desculpa era o café. E aí ele começou toda semana a ir tomar café. Só que ele ia, brincava com o gatinho, aí o gatinho vinha. E como ele ia toda semana, os gatos também vinham nele, né? Quer dizer, ele não precisou adotar o pet, ele tinha cachorro. Mas ele foi na gateria e começou a, de novo, sair da fase da raiva no processo de elaboração. Então, ele não precisou adotar, mas ele tinha um lugar onde ele podia. E você sabe que gato é muito independente, é diferente de cachorro. E ele estava nessa fase, que ele não estava nem aí para nada, virou gato. Ele que era um cachorreiro, virou gato, né? Então você vê, isso ajudou ele, porque toda semana ele ia tomar café, a desculpa era o café, né? Tá Sueli, bom, obrigada. me parece a questão do transicional, né, também, né? A Cumprindo esse passagem. papel, né? Cumprindo esse papel, né? Não, tanto que muitas crianças, elas, né, saem do objeto transicional, elas acabam se apegando também a um bichinho de pelúcia e depois um bichinho, digamos, de verdade, né? Eu acho que fica um resquício no ser humano, né? E a gente precisa ter os objetos transicionais. Que quando a gente é criança, a gente tem o ursinho, o coelhinho, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo outros objetos transicionais. Para o Perfeito. Winnicott, os elementos da cultura pertencem a esse espaço potencial. Então, o cinema, teatro, a música, né? No meu lançamento, a gente vai ter um saxofonista, porque isso é o Winnicott, né? A música, você sabe disso, a sua filha toca, né? Isso Aham, é transitar. claro, claro. E falando em transitar, me lembrei, assim, eu acho, fazendo uma propaganda dos teus livros anteriores, eu acho que a gente também tem que valorizar todo o teu lado didático, enfim, muito úteis, que eu até uso muito para as aulas, né? Tem sempre um termo que eu nunca esqueço, que tu usa muito, que é a interpretação transicional. Naquele livro teu sobre o sétimo, né? É, Então, acho que eu acho que fazendo uma propaganda dos teus livros anteriores, assim, são livros muito bons, didáticos. didáticos e que são muito utilizados nas nossas aulas, né? Eu preciso dar uma notícia para vocês. Ah, Tenho 7 livros, né? Esse é o 7º. sim, Tirando o 6º, que foi lançado na pandemia, todos os meus livros anteriores esgotaram na segunda edição. olha só. E Bom que eu tenho, que bom que eu tenho, então. guarde, porque, pra vocês terem noção, de psicossomática, a Amazon tem alguns exemplares. Eles estão vendendo por R$ 481.
Ai, que E como horror. esgotou, eles estão enfiando a faca, né? Quer dizer, e assim, o Clínica do Setting vai ser relançado, tá? Mas não Bom, é esse ano, acho que é só o ano que vem, né? Então, assim, todos os livros esgotaram. Quem conseguir, compra. Nem o Carlos, ele ainda tem alguns exemplares do primeiro, que é o uso de histórias na terapia, que eu ensino os profissionais a contarem histórias para os pacientes adultos, né? Eu ensino como montar uma história, de acordo com a angústia do paciente. Esse, o Carlos, da Livraria Carlos, ainda tem alguns exemplares. Todos os outros ninguém mais encontra. E agora eu fiquei sabendo desse, conversando sobre psicossomática, né? Que também está esgotado, e todos já na segunda edição, né? E eu não sei se vai sair terceira edição. Então, quem conseguir, compre, né? Porque ainda quando eu morrer vai valer mais ainda. Guardem, já comprem, porque não tem, ninguém encontra. com esses três que tu falou, eu tenho. Agora Tá. falta o Mas eu, Gota agora. eu queria muito que fosse reeditado, porque eu queria com você ainda viva. É, é, olha, como já está na segunda edição, o mercado editorial é muito complicado, né, gente? E no Brasil, eu tenho 7 livros, é raríssimo em psicanálise, tá? Porque o mercado é muito difícil, né? A gente tem muito trabalho, não tem retorno nenhum, né? Mas eu acho que esse da psicossomática, principalmente nos tempos atuais, né? Ele está muito, assim, se fosse editado novamente, eu acho que venderia feito água. Esse vendeu que nem água. Esse já está numa linguagem mais simples, menos acadêmica, mas esse já, a segunda edição, vendeu assim, acabou. Bom, fica a dica, né? Para relançar. Conversa aí Bom, com o Carlos, pelo menos o primeiro ele consegue, que eu conversei com ele vive me mandando mensagem, quando vai relançar, porque tem venda, mas não tem livro, né? uhum. Bom, pessoal, cabe a mim a chata tarefa de lembrar que a gente está chegando no horário, tá? Então, assim, teve comentários aqui, vários parabéns também da Fernanda Real, estava tudo muito lindo. Fernanda, que saudade de você. Eu lembro quando eu fui na sua Ela cidade. saiu já. Ah, nossa, ela me Eu levou não Ela vi para essa, saiu. Santa eu não vi a Maria. Fernanda também. Bom, pessoal, então assim, a Isabel também agradecendo. Eu gostaria então assim, ó, para antes de finalizar, lembrar que hoje inicia o curso da Inúbia sobre psicopatologia à luz da teoria kleiniana, tá? Inicia hoje às 16h15, também vai ser online. E dia 29 de agosto, nós teremos a aula inaugural e evento de comemoração do Dia do Psicólogo com a nossa colega Valderez Timen, tá? Então, contamos com a presença de todos. Além disso, que estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação. Também estão abertas as inscrições para o curso de atualização em psicoterapia psicanalítica, que é o próximo módulo para setembro, que vai ser ministrado pela Sônia Maia, sobre o autor Tomás Ogden, e os grupos de estudos. Ok, pessoal? Então, assim, eu quero muito te agradecer, Sueli, pelas tuas palavras. Acho que não só eu, ficou o gostinho de quero mais, ficou a vontade de te ouvir mais, né? Eu acho que aí fica a cargo da nossa diretoria te buscar em outros eventos, né? Enfim, quero agradecer a todos, tá? E pedir para te esperar um pouquinho para a gente tirar a foto final. E quem puder ligar a câmera, a gente podia também abrir os áudios e uma salva de palmas, né? Virtuais. Tá?
Com Um certeza. gostinho de presencial. Obrigada, pessoal. Eu queria pedir um retorno para vocês. Coloquem no Insta, Holding Winnicott, tá? Depois que vocês lerem o livro, o que que vocês acharam, que frase vocês mais gostaram, tá? Eu gostaria desse retorno.